Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Cá estamos nós com mais novidades e olha quem está aqui. De volta. De volta, apareceu. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo. Pegou uma corzinha então? Pegamos, mais moreninha, né? Opa. Tava precisando. Periodinho de férias aí pra dar uma esticada. Já tá com saudade das férias? Também, né? Vamos falar de saudade então, de nostalgia hoje, né? Sem dúvida. Temos dois convidados experts no assunto, a Dani e o Lupa. Vamos falar de coisas do passado que trazem boas lembranças, né? Isso aí. Vamos só ver aqui, ó. Antes de começar, eu quero te pedir já que deixe o teu like, te inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sabendo das novidades. Assiste com atenção, que te der saudade aí, comenta, deixa nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em interagir, responder e trocar umas ideias. Aguenta aí que é só o tempo da vinheta, a gente já volta. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário, Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast. Pois muito bem, vamos saber o porquê da nostalgia. Antes de mais nada, por favor, apresentem-se vocês. Bom, eu sou o Lupa, né? Todo mundo me conhece assim, na verdade é meu apelido. Mas desde que eu nasci, ninguém me chama de Luiz Paulo, que é o meu verdadeiro nome. Eu sou colecionador, eu coleciono miniaturas. E a gente sempre busca um pouco dessa nostalgia nos carros, né? Nos carros em miniatura. Uhum. E também a gente tem um clube de colecionadores, né? Que é o Clube Catarinense de Colecionismo. Organizamos eventos, feiras, encontros. E sempre buscando um pouco desse nosso lado colecionador e da infância, né? Dos carrinhos, das lembranças de coisas que a gente tinha e na época talvez não pudesse ter, mas hoje em dia a gente consegue, dos carros que a gente desejava na época e que a gente não teve e hoje em dia a gente consegue ter em miniatura. Então, esse sou eu, tenho 44 anos e sou apaixonado por miniaturas. Bacana, joia. E a Dani? Eu sou a Dani, muito conhecida como Tia Dani, da livraria Banca da Dani. Eu acho que eu, na verdade, caí nesse mundo um pouco de gaiato, assim. Sou colecionadora de criança, mas não fazia ideia que eu gostava tanto de colecionismo. Foi indo no evento do Lupa em Blumenau. Joinville. Foi em Joinville. Nem lembrava mais se era Joinville e Blumenau. E lá fui para fazer uma exposição, porque como a gente trabalha com livraria, a gente recebia muitas miniaturas. Hoje já não mais. E eu fui fazer uma exposição lá, mas para conhecer. Nisso, conheci aqui o meu parceiro desde 2018, né, em coleção, nos nossos eventos. Eu só participo dos de Balneário Camboriú. A partir do ano que vem estarei em todos os eventos que serão consolidados aí, né? E aí convidei o Lupa, falei, Lupa, vamos fazer em Balneário? Nem tinha ideia, queria realmente estar nesse patamar que a gente está hoje, porque eu acho que é o evento mais consolidado aqui da nossa região. Sim. Em miniaturas, né? Não encontros de carros, porque é um encontro de colecionáveis. A gente não trabalha só com miniaturas. A gente trabalha com numismática, a gente traz pessoal em 3D também, que faz até na hora pro pessoal. Hoje a gente abriu uma... vinil, né? A parte de vinil, que é a parte mais games, gostosa. O que é numismática? Cédulas, moedas, selos, selos. Cartão telefônico. Cartão telefônico também. Então foi onde a gente começou essa vida. E a partir do ano que vem é um ramo que eu quero só ficar nisso. Só quero trabalhar com eventos. Vamos ver o que vai ser a partir do final do ano que vem. Mas vai ser meu hobby daqui em diante pra até ficar velhinha. Tu aqui de Balneário e o Lupa então de Blumenau. Isso, até na época que eu conheci a Dani, eu morava em Joinville, né? Então eu organizava os encontros em Joinville. A gente fazia parceria lá com encontros de carros antigos, fazia eventos em shoppings, em centros comerciais. E aí teve de um shopping lá que a Dani veio, participou com a gente. E como ela falou, né? Na época existiam coleções de banca de carrinhos, né? Que era essa coleção aqui 1x43, né? Ela é uma escala chamada 1x43, porque
a cada centímetro da miniatura representa 43 centímetros do carro real, né? Então, naquela época, começou a aparecer muitas coleções nas bancas. E ela, como tinha a banca, né? Tinha da Ferrari, tinha de avião. Só da Chevrolet. Isso. Então, a gente tinha muita coleção. Aí tu comprava, saía tipo uma série de revista, a primeira... Isso. Era baratinho. Tipo R$10 e a segunda... E aí, depois do céu era o limite. Né? Aí começou a coleção. Eu sempre falava pros clientes, olha, não se empolga, que já vou avisar. Segunda é tanta, terceira é tanta, e depois é facada. Mas é um hobby, gente. É uma coisa incrível. É nostálgico, como a gente recém comentou. Você vai ter um Fusca que você andou. Você vai ter um carro que hoje você ama. Porque hoje a gente tem, tipo um Jeep. Nós temos a miniatura, uma Land Rover. Mas o nostálgico pra gente é a memória, né? Que a gente tinha lá atrás. Aquele negócio que a gente via na rua, que o nosso pai teve, o nosso avô teve, um tio teve, né? O carro que a gente via no comercial, que a gente via no estacionamento. Então, isso foi muito legal, assim, dessa coleção. Ela despertou muitos colecionadores, muita gente que teve essa reação nostálgica de, nossa, aqui é uma miniatura do carro que eu sempre quis ter e tal. Legal. E isso criou muitos colecionadores. Essas coleções, assim, elas fizeram muito sucesso com esse tipo de pessoa, né? Além dos colecionadores tradicionais, ele resgatou, assim, e trouxe gente que, nunca teve uma miniatura na vida ou nunca se importou muito com isso e daqui a pouco viu uma coleção com 20, 30, 40, a coleção foi crescendo, 50, 100 carros. E o cara assinava, ou ele colecionava, comprava direto na banca. E isso trouxe muita gente pro colecionismo. E era legal porque, tipo assim, eu chegava... Foi ali quando... Eu faço isso há 20 anos. Então, assim, faz uns 18 anos, quando começou realmente forte essas coleções. A gente mandava mensagem. Não era bem o WhatsApp ainda. Chegava, tinha a coleção que o cliente pegava 20. E eu, naquela época, nem me dava por conta que o cara que comprava 20 já revendia. Então, onde foi eu ficando mais antenada na questão de colecionismo. E o legal que eu acho que isso é uma coisa que vai de herança. Pai, né, passa para filho, o avô passa para o filho. Então, é uma coisa que traz família. Eu digo que o nosso evento é muito familiar. É muito familiar mesmo. Muito familiar. Hoje, as mulheres participam mais. Bastante. Nesse, principalmente de Balneário que eu estou, né, Lupa? As mulheres antigamente não participavam. Exatamente. E hoje as mulheres estão bem fortes no ramo. E trazem os filhos, né? E passam o dia lá junto. Às vezes dorme no carro, a gente bota o colchonete até no evento pra resumir. Então é muito gostoso. Que legal. É uma coisa família hoje, não é uma coisa assim, só um hobby. É um hobby, mas é um hobby de herança. É o que eu sinto hoje, sabe? Pega a turma que curtia uma revista 4 rodas, aí de repente... Tem a miniatura Exatamente. aqui. Porque uma coisa é o Matchbox, né? Na época, a gente, de moleque, eu tinha muito. Da época dos meus filhos já tinha o Hot Wheels, que era mais fácil de conseguir. Mas ali são os carrinhos que tu nunca vai ver na rua, né? Uma boa parte é carrinho de filme, de desenho animado e tal. Agora, isso aqui de tu ver realmente que tu já viu na rua rodando é diferente. Eu é Fusca, né? Fusca e Kombi. Era o que eu andava quando criança. Então, minha paixão, por isso que eu tenho Fusca. O Matchbox e o Hot Wheels... O Matchbox até ele existe, né? Hoje em dia, a fábrica, o dono da Matchbox e da Hot Wheels é a mesma, né? É a Mattel. E até faz uns 2 anos, parece assim, a Matchbox voltou para o Brasil, ela voltou a ter miniaturas, você encontra, mas nem perto da quantidade, variedade e facilidade de acesso que tem um Hot Wheels, né? Numa caixa de farmácia tem para vender, em qualquer lugar, conveniência, mercado, lojinha de R$1,99, então... O pontapé inicial para o colecionismo de mais de 90% realmente acaba sendo o Hot Wheels, né? Mas quando você já começa a buscar, querendo ou não, o Hot Wheels é um brinquedo, né? Ele é feito para criança, ele tem poucas partes, ele não tem um retrovisor, ele não tem um farolzinho de acrílico, ele não tem... Ele tem que ser simples porque a criança vai brincar, então tem que ter aquele cuidado porque ele não pode ingerir e tal, né? E vai detonar, vai botar na piscina, cair, exatamente, vai brincar de bater. Então, a partir do momento em que você busca um pouco mais de realidade, de fidelidade com o carro real, daí você já começa a chegar numa miniatura premium, tipo essas que a gente trouxe aqui.
né? Que ela tem todos os detalhes. Provavelmente os Hot Wheels nem respeitam escala, né? Não. O que eles fazem lá no... A escala seria 164, mas realmente eles não respeitam. já não respeitam porque já tem outras linhas, né? Eles não seguem um padrão. Não, eles, na verdade, eles seguem o que a gente chama de escala do blister. Porque ele vem naquele blisterzinho com a bolha e tem que caber ali dentro. Né? A gente pega um trailer e vai ser o mesmo tamanho de um carro. Exatamente. Do tamanho de um... Exatamente, de um Mini Cooper. Né? Exato. Então, exatamente. Isso acontece com a Hot Wheels e com a Matchbox também. A Matchbox, inclusive, se você olhar embaixo da base, geralmente, não são em todos, mas geralmente tem a escala ali. Então, ele vai ser 1 por 60, 1 por 64, 1 por 65, 1 por 67. Ele mostra ali a variação, sabe? Mas aí a gente, hoje em dia, né? A gente, claro, já faz uns anos, mas é um nicho que tem crescido bastante. Pós-pandemia ali, 2018, aí pandemia principalmente, ele estourou, que foi essa linha Premium, que a gente chama, né? Que é tipo essa linha aqui, que ela realmente respeita a escala, ela tem todos os detalhes, ela é o mais fiel possível a um carro real. Legal. Né? E isso aqui é um nicho de colecionismo assim, que tem crescido muito. E o cara que começa não para mais, né? Tu vê esse apelo... Hoje, tu já pega por criança, né? Um exemplo, assim, daí eu vou falar da época... Não da minha época nem tanto, mas meus filhos já senti isso. Tu pega lá para menina, principalmente, né? Na época, a Barbie lançava desenho animado... Nossa, era 2, 3 por ano. Cada um que saía, aí vinha uma linha da Barbie, a Barbie sereia, a Barbie borboleta, a Barbie não sei das quantas. Verdade. Então eu coleciono Barbie, então eu tenho elas. Já incute na cabeça de, não, mas agora mudou o estilo, então tem que ir para essa coleção, né? Na época eu tinha Falcon. Nossa, eu era fascinado em Falcon. Tu não sabe, né, da tua época isso aí. Comandos em ação. Comandos eu tive muito, ação, e Hot Wheels mesmo. Eu tenho até hoje guardado. Eu imagino que devo ter, sei lá, algum quilômetro de pista guardado. Olha só. E era legal mesclar com as outras, né? Misturava, né? Botava os loopings. E o que é legal também hoje é que vem uma variedade em cores, tipo, mais para mulheres. Hoje, antigamente não era tão focado. Hoje um rosa, um roxo, misturado. Então a mulherada das meninas comprou muito Hot Wheels comigo. Agora teve o Hot Wheels da Barbie, que foi esse último. Esse foi uma loucura. Acho que todo mundo tem ele. Olha só. Mas todo mundo tem ele. Então, assim, é legal, porque hoje não é uma miniatura, não é uma... Porque a gente não fala brinquedo, né? Nós, no nosso mundo colecionável, a gente fala miniatura. Então, as meninas, hoje, elas compram muito carrinho, né? A miniatura de um carro. E não existia isso. Mudou também esse quesito, assim, é muito interessante. Antes tinha preconceito, hoje já não tem. Não. Hoje em dia, né, 2 franquias assim que tem atraído bastante as meninas pro Hot Wheels. Primeiro, claro, é a Barbie. E agora também tem a Monster High. A Monster High. Né, que são aquelas bonecas de monstrinhos, que são as filhas do Drácula, do Frankenstein, da Múmia, do Egito e tal. E aí agora tem o carrinho da Monster High também. Minha filha tinha essas bonecas. Aí é a nova geração, né? Aí tinha as do bem, as do mal. Tem um monte de coisas assim. Elas são meio que umas vampirinhas, né? Cada uma é um monstrinho, assim, né? Um desses monstros da nossa... Nós temos outra parte também, que é os Funko Pop, né? São os é cabeçudos, né? Eu tenho, acho que umas 5, 6, que é tudo da Mulher Maravilha. Tudo umas versão dela. Então, assim, é interessante, porque não é uma coisa só coleciona. É reverter ao nosso passado e deixar para os nossos filhos. Eu acho que isso é nostálgico, né? Até o Funko Pop é legal, porque eu ensinei a minha filha a colecionar com Funko Pop. A entender um pouco mais o que é o colecionismo, né? Deixa ela tirar da caixa para brincar? Então, porque assim, quando eu morava em Joinville, eu tinha um quarto, né, no meu apartamento, que era só carrinho. E aí tinha um outro quarto que era o quarto de hóspedes. Aí quando a minha esposa ficou grávida, todo mundo, e o que tu vai fazer com o quarto dos carrinhos? Eu disse, quarto dos carrinhos, como assim? Não, porque o quarto da Larissa, não sei o quê. Eu disse, não, quarto de hóspedes que vai pro estouro, né? Quarto de hóspedes não vai mais existir. Quem vier me visitar vai ter que dormir na sala agora. O quarto dos carrinhos continua lá. E aí todo mundo, mas e aí agora, né? A menina, ela vai brincar, vai querer mexer nos teus carrinhos. Cara, eu nunca tive problema, assim. Desde que ela começou a querer interagir, ela já assistia lá alguns desenhos animados e a gente começou a comprar os Funko Pop, né, dos personagens que ela gostava. E aí, esses a gente ensinou para ela que era colecionável. Era uma coleção, que aquilo ali não era brinquedo. Então, eles ficavam na caixinha, no quarto dela, em exposição.
eventualmente ela queria brincar. Aí a gente sentava com ela, eu, minha esposa, ou só eu ia, né, com ela e tal. E aí a gente tirava da caixinha, brincava lá 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora. Acabou de brincar, agora Larissa, volta para a caixinha, vai voltar para a estante. Então, assim, ela tem uma coleção, não é muito grande, tem lá uns 30 e poucos. Mas ali ela entendeu que existe o brinquedo e existe o colecionável. Entendeu? Então, ela sempre respeitou a minha coleção. Eu nunca tive problema nenhum. Eu podia deixar a porta do meu quarto aberta. Ela eventualmente até entrava, olhava, admirava, virava as costas e ia embora. Ela nunca mexeu. Sabe? Isso é uma coisa que nasce, né? Sim, então nasce isso na aí. gente, né? É 30, todo evento que ele vem em Balneário é 31, porque ela 30, não. No evento de Balneário é de lei. Lá Bastante ela já Funko Pop, vai, né? pai, quando é que é o próximo encontro em Balneário? Dia tal. Será que a tia Dani vai ter Funko Pop? Sempre Ela voltam traz para casa. E nesse ela trouxe uma coisa muito especial, né? Nesse último mesmo. Esse último foi o estouro. Esse último foi, acho que a maior loucura do colecionismo que eu já fiz. Porque a gente leva, né? Cada um tem a sua mesa, a gente leva produto. Assim, tem gente que leva realmente coisas assim que eles compram para revender, pegam de distribuidor e tal. Não tem apego, né? Mas eu não. Eu vendo algumas coisas que realmente são da minha coleção. A gente Porque expõe como eu também, coleciono, e tem a parte de exposição e eu tenho algumas coisas que eu faço, que eu ponho para venda, que são da minha coleção, mas assim, coleciono há 20 e poucos anos. Então, a gente não tem espaço para tudo. Não adianta. Chega um momento que o espaço é um dos maiores problemas. Então, coisas que eu colecionava há 10, 15 anos atrás, hoje em dia não é mais muito o que eu gosto de colecionar. Então, acaba ficando lá, guardado dentro de uma caixa, dentro de um armário. Então, para a coleção ir girando, alguma coisa eu separo e levo para venda. Para poder comprar novos, né? E nesse último... De cada evento a gente traz uma atração. É isso. A gente trouxe uma pista, eu fiz um campeonato com as crianças, eles ganharam uma bonificação para comprar no evento, miniaturas, o que eles quisessem. Outra a gente traz robô para brincar com as crianças. E nesse nós trouxemos um carro de fogo, né? Um mini carro, um hot rod com pintura de chamas e tal, mas... Um mini carro, na escala Eu vi 1 lá para... no... Viu? Chegou a ver? Vi, tava parada na vaga bem na... Era para as crianças, a princípio, bater foto. Isso. Mas aí alguém voltou com ele para casa. Voltei com ele para casa. Olha só. Levei embora. Ficou uma vaga a menos. Fiz uma troca com o que eu tinha ali à venda na minha mesa por aquele carro. É o verdadeiro escambo que a gente fala, né? Não é, às vezes a gente convida o pessoal e a gente fala, gente, não é só para vir comprar. Tem gente que vai ali, ele não vende, ele vende de Timbó, de Gaspar, de Blumenau, do Paraná. A gente teve gente de São Paulo que vem. Rio Grande do Sul, só para mostrar que mesmo, coleciona. Então, esse mundo, até a nossa abertura ali hoje é diferente dos eventos que tinha, né? Até o teu, agora que é de Blumenau, ele é mais focado em miniatura. O nosso ali é de tudo. É de multicolecionismo, a gente chama, né? A gente abriu até espaço para as mulheres do artesanato, né? Então, é bem interessante, porque às vezes a tua esposa vai no nosso evento, mas ela não coleciona nada. Mas se ela vê um artesanato, porque a gente traz o pessoal com os amigurumis, que fazem desde uma coisa tradicional, uma flor, até um personagem. Né? Então, a gente está mesclando isso para com que mais pessoas venham visitar. E assim, a gente ganha as mulheres também, né? Certo. A respeitar. Porque a gente tem muito isso nesse ramo. Às vezes, eu falo como mulher. Eu falo, mas ele gasta horrores com miniatura. Gente, não é só isso. Não é só isso. É uma coisa que... Eu falo, eu até brinco com elas, eu falo, mas ele não tá lá no boteco, ele tá ali dentro de casa com as miniaturas, tá gastando com uma coisa boa. Um dia que quiser... Exatamente. E juro que eu já ganhei Tem muitas mercado, né? mulheres por causa disso, sabe? Então, é gostoso, é uma coisa que eu amo fazer, né? E com o Lupa eu consigo realizar esse sonho que se projetou aí. E tem muita gente que curte. Eu tinha um tio em Joinville que tinha uma loja, mas era de modelismo. Eu acho que ele vendia até alguma coisa que colecionava, mas era de tudo radiocontrolado. Tu imaginar carrinho, submarino, avião, a jato, avião legal, com hélice. tinha uma loja bem legal lá em Joinville. Inclusive, ele tinha uma que era no Shopping Americanas lá, e depois eles teve uma outra que era ali perto, só que era na rua. O dele era de rua. Deve ter sido essa aí. Então deve ter sido essa aí. Ali em Gaspar tem um pessoal muito forte. Em Gaspar tem o Asas do Vale, inclusive agora... Isso, a gente participa ali com eles, né? O nosso clube participa com a parte de carrinhos, principalmente.
E o evento deles teve agora no feriado de 1º de maio, né? Foi de 1º a 4 de maio. Foram 4 dias de evento. Já é considerado... Não sei se já é o maior. Eu acho que ele é o maior, mas se não é, tá entre os maiores do Brasil em aeromodelismo. Legal. Então, assim, o evento deles é muito bem organizado. A estrutura deles ali é fantástica, porque eles têm pista de avião, tem lago para você com barco de radiocontrole, tem pista para carro off-road e pista de asfalto. Tem um outro gramado ali onde o pessoal faz voo de helicóptero. Então, a estrutura deles tem... até pista de autorama também. Esse ano eles aumentaram a pista de autorama, estava bem grande. As crianças adoraram brincar. Minha filha adora brincar no autorama deles ali. E realmente, assim, o Asas do Vale... Os caras são muito top, sabe? A estrutura, tudo. Para quem tá acostumado só com drone, pô, tem que ver o que é controlar um helicóptero, um aviãozinho desses aí. Não, e assim, a gente participa... Já frequentei esse evento várias vezes, né? E no começo, o avião a jato era uma coisa muito rara. Mas nos últimos anos, tem muito avião a jato. Que legal. Então, além do evento ser muito bacana, aquele barulho de turbina, assim, sabe? Cara, te dá uma adrenalina, uma sensação muito boa ali nesse evento. E eles ficam o dia inteiro passando com... Aí tem campeonato, tem manobras, eles têm várias atrações. Eles levaram ano passado o maior avião do Brasil, que era um Hércules, se eu não me engano. E esse ano também teve um lá com pintura da FAB e tal. Que massa. Então, eles sempre tentam levar atrações, assim, pilotos internacionais, campeão de manobra. Então, é um evento bem legal ali, de Gaspar. Imagina, chegar a pousar com o Hércules, abrir e sair um carrinho com controle remoto dentro. É legal, vamos fazer. Eu tinha um cliente lá no Costão, vizinho teu, o seu Roberto Schneider, de Joinville também. Esse cara tinha... O depósito dele era o maior do Costão da Barra. Ele pegava embaixo de uma rampa de garagem, tinha quase 100 metros quadrados. Era uma oficina de modelismo. Nossa! E ele tinha acho que 2 ou 3 containers em Joinville também, só da coleção dele. Era o xodó da vida do cara, era... A gente tem muito colecionador aí escondido, né? Nossa, o seu Valmor, ele fez... Não sei se ele recém terminou, né? A casa dele. Ele ainda tá terminando lá uma sala só, um espaço só para coleção. Mas eu acho que não vai caber tudo. Não cabe. Para ter uma noção, quando eu conheci ele, em 2018, ele tinha 3 álbuns. Sabe álbum de fotos? Tudo ele tem foto. Tudo que ele coleciona, ele tem foto. Não sei se é pra não comprar repetido igual a gente, mas... Não, ele tem muita coisa repetida. Ele comprar repetido. Não, ele tem muita coisa repetida. Porque, querendo ou não, a gente se perde, porque não tem onde às vezes guardar. Porque quem coleciona, gente, tem a pessoa compulsiva e tem a pessoa controlada. E nós somos os compulsivos. Falando em Costão da Barra, tem um lá que tá à venda, inclusive, agora o pessoal já tirou um tanto, mas era de uma família de Blumenau também. O apartamento inteiro é de coleção. O cara tinha uma sala, que ele é da Torre Sul, né? Então tem aquele living. O cara fez só de carrinho, mas tem uns grandes, menores, tudo. Parede toda forrada de armário de coleção. Dentro do apartamento ele tem tipo umas cristaleiras só de lembrança das cidades que visitaram da Europa. Então são umas miniaturas, né? Tipo, tem um verdinho do morro, a ruazinha, uma catedral, não sei o que, com o nome da cidade. Um monte. Fora os cristais, bibelozinho. Cara, era um museu aquele apartamento. Cara, o colecionismo, quando a gente começa... É um vício. É um vício. Tem uns outros exemplos. Lá, de novo, em Blumenau. Aí são os pais os sogros do meu primo. Um figuraça. O cara tem 2 salas do tamanho disso aqui na casa dele. Só de revista em quadrinho e revista antiga. De tudo que é tipo de revista, de 4 rodas, a Playboy, gibi, todos catalogado, plastificado, embaladinho. E o cara não pode sair daquela casa porque é uma biblioteca. É impressionante. Eu tenho clientes que têm coleção da Playboy, da National Geographic. O meu irmão tem da Playboy. Legal. Da Playboy eu acho que é a revista que mais vendeu. Até quando eu inaugurei a livraria, a minha, né? Que eu trabalhava no Shopping Atlântico. Lá eu gerenciava. Então, a gente já tá ali mais que 8 anos. Quando eu fiz a entrada do Atlântico ali era tua? Não, eu gerenciei ali durante 8 anos também. Olha só. Comprei algumas coisas ali. Então, então quando eu fiz a inauguração da minha livraria, eu trouxe a última Playboy. A garota Ariana Martins. Ela veio fazer a inauguração da minha livraria. E foi a última Playboy. Isso legal. Em 2017, novembro de 2017.
Foi a última revista. E dali, depois de um tempo, muita gente queria aquela revista, até depois a gente conseguiu mais, porque foi a última revista lançada da Playboy. Olha só. Em 2017. E eu acho que, vou dizer pra vocês, 50%, vamos dizer, os homens todos, mas 50% dos homens colecionavam Playboy. Olha só. É o que eu vejo, assim, eu tenho bastante cliente. No caso, a gente que tinha buscam coleção. atrás. A gente tinha coleção da Playboy Estão e da Quatro Rodas. 4 rodas. Tinha muita revista Quatro boa. rodas. Super interessante, era Super interessante, legal. a gente assinou Gente, uma época. não era legal, é legal. Tem até legal, hoje, claro que é. a Quatro Rodas vende. Sim, Tem um sim. senhorzinho que ele me liga, acho que 2 vezes na semana pra ver se chegou a revista do mês. Que ele já é bem velhinho, então ele não tem já noção de quando chega, sabe? E eu toco o telefone... Oi, eu falo pra ele, não chegou ainda, eu nem espero mais ele falar que ele O telefone dele é de discar ainda. Eu tenho clientes com a revista, pra vocês verem, são colecionadoras de revistas que as pessoas acham que não colecionam. Vogue. Olha aí. Vogue é um parto. Agora, a Glamour, ela só vem uma vez no ano. Então, esse mês ela veio todo mundo atrás. A Elle Imagina. é cada 6 meses. Mas revista, você se a Globo Rural você, é uma Globo revista que Rural. vende horrores, vocês não têm noção. Meu Vende pai, muito meu bem. pai era assinante do Globo Rural, meu pai é engenheiro agrônomo, então assinava. E a o Globo Veja, Rural. né? Veja. Sábado, quando eu abro a livraria, se a Veja não tá ali, sai tudo de cara amarrada comigo, porque não chegou ainda, se estiver atrasado. A pessoa que tem o costume de folhear é diferente. Sim, né? é. A gente É o cheiro, tem né? essa modernidade de celular, do Era legal, tablet, mas é Manchete. diferente, né? Revista Manchete. É verdade. não. Diferente. E outra, você acaba a bateria, né? Ou você tá sem sinal, tu continua lendo ali, não tem Não, esse e a problema. questão, ó, o que também não é mais impresso hoje é o Guia 4 Rodas rodoviário. Eu fui atrás de comprar, porque eu queria ter um no carro. Eu tenho umas neuras, às vezes, assim, de, sei lá, meio pós-apocalíptico, né? Então, tem que ter umas coisinhas guardadas, assim, para uma sobrevivência de emergência. Aí eu pensei, se fico sem sinal de internet, porque eu já me perdi feio por não ter sinal de internet. Aí o GPS se trava e tu Não sabe consegue de passar a atualizar, entrada. né? Uma vez que eu fui para Gramado, lá não tem GPS na estrada, eu fui parar quase em Bento Gonçalves. Baixar o mapa offline, né? Pois é, mas daí, né? Aí já viu. Aí eu fui atrás de um guia 4 rodas, não tem mais. Eu Não. achei de uma outra marca, mapa rodoviário, não sei das quantas, comprei no Mercado Livre. Mapographic comprou o Guia Rodoviário 4 Rodas. Isso pra mim é um... Mas tu não conseguiu um atualizado. Não, 2025. não, Porque não tem mais. 2022 acho que é, É, 2023. Espera, mas o governo não tem feito muita estrada mesmo, então acho que tá tudo a mesma coisa. Não mudou. Chegou ao ponto correto. Eu lembro a gente morou um tempo no Mato Grosso. Cara, a gente vinha uma vez por ano pra cá, porque a família é daqui, né? O Escúcio é de Blumenau e o Marlboro de Itajaí. Então, sempre vinha do Mato Grosso pra cá pra passar Natal e tudo. A gente tinha um Fiat Panorama. Vinha o pai, a mãe, eu e meus 2 irmãos. Era 4 rodas. Sim. Na época 2 que dias de a viagem. bagagem vinha na frente e as crianças iam no porta-mala, né? Isso, chiqueirinho, né? Ainda tinha um bagageiro, né? Botava aquele bagageirinho em cima. Era um rádio toca-fita Bosch. Bosch. Ele comprou numa das viagens, ele comprou porque não Nossa tinha Senhora, eu rádio. nem lembrava mais desse É. nome. Nossa. E aí vinha, eu comentei esses dias aí, vinha ouvindo 3 fitas cassete, de lá até aqui, cara, 2 dias de viagem. Era Mercedes Sosa, Alceu Valença e nem Mato Grosso, cara, que o pai e a mãe ouviam na época. nos Olha 80. só. Meu Deus do Agora céu. ele falou em fita, eu lembrei da caneta, né? Na fita. Sim, girar na Isso, caneta. girar, o canetinha bica pra Quando desenrolar, enrolava, desenrolar. Tinha que ser a Bic, que era sextavada, Isso, ou aqueles isso, lápis aham. amarelos também. Que Verdade, eram- verdade. Mas era uma época que tu ia viajar, tu conversava com uma meia dúzia de velho antes, né? E tal. Pegava qual que é o as melhor dicas, caminho, assim. que Ah. estrada Parava no tá meio do boa e não caminho, sei né? o quê. Hoje em dia tu sai na hora, põe ali e vai embora, bem né? nessa. Outra época, né? Bota os Traçava filmes, na né? 4 rodas o Sim. caminho. E é interessante que E tinha que ter o ainda navegador, hoje, né? Tinha que ter o navegador É. do lado ali. Isso. Não, entra, daqui a pouco tem que entrar. Né? Quem procura muito ainda é os motoqueiros. É. O motoqueiro procura mais do que o pessoal que dirige carro, porque eles estão na estrada, a mulher tá atrás, ela já abre e diz, não, vai pra aqui, vai pra ali. Legal. Mas o- procuram bastante ainda. O próprio Estrela Michelin, na verdade, foi criado meio que por causa disso, né? Também Pra indicar as paradas na estrada. né? Sim. o pessoal que fazia essa pesquisa, esse roteiro de estradas para fazer os mapas, eles paravam em pontos e aí eles começaram a dar nota para isso, né? Para onde as paradas que eles paravam para almoçar nas cidades, na estrada. Era o TripAdvisor de Isso, antigamente. basicamente, né? é. E aí eles foram avaliando esses restaurantes e foram colocando lá no mapa deles. É, e E pontos virou o turísticos. Guia Michelin É. e acabou virando o tal do Estrela Michelin, né? É. E hoje é super E falta, conceituado. gente. É. Tem coisas que eu vejo assim que acontecem que poderiam ter ainda, né?
Sim. Que, querendo ou não, um colecionador de uma revista, um colecionador de uma miniatura, é um colecionador. E a pessoa tem o hábito. Aí o pessoal até... É uma coisa até um ponto bem forte, assim. O pessoal chega lá na livraria, que é livraria e revistaria, e fala assim... Ah, mas ainda tem revista? Eu achei que não fabricavam mais. Eles acham que não tem gibi. Pois é. Gente, gibi, Nossa, gibi tem muito. a criança Gibi é começou legal, a né? alfabetização, o gibi é a melhor coisa. Claro. Eu tenho clientes colecionadores de gibi de 6, 7 aninhos. Olha só. E mandam mensagem de áudio pra mim. Tia Dani, não chegou meu gibi ainda? Eu falo, calma, chegando a tia já separa. Hoje as crianças me ligam. Que legal. Então é uma coisa interessante, porque tem colecionador de gibi. Eu tinha a assinatura da revista Recreio, cara. Recreio. Recreio também. muito legal. Era os Letronics, aquelas coisas, né? As letrinhas. A Recreio faliu ali um pouquinho antes da pandemia. Eles pararam de fabricar. Recreio, Mundo Estranho. A Mundo Estranho Mundo foi uma Estranho era muito legal. Eu revista vi umas que era letrinhas muito que virava boa. robozinha. Isso eu comprei E eles faziam bastante. coleções. Vinha vinha a os cartela brinquedinhos. para colocar todos os lápis de cor. Aí cada revista vinha 2 lápis de cor. Aí vinha os monstrinhos para montar. Então eles fizeram muitas coisas bacanas. Planetas. Planetas. Às vezes veio planetas, coisa mais linda. E depois eles começaram muito na parte do colecionismo, era para montar. Como a gente teve o Fusca para montar, de revista da de Ah, que Agostini. vinha em peça, né? Vinha as peças. Vinha as A pecinhas. F100, eu peguei o Fusca Teve até conversível. o carro do Velozes e Furiosos também, né? Teve uma Kombi. Aquela Kombi era linda. Tivemos também a recém, acho que é recém 2 anos, acho. O Homem de Ferro, só que não chegou a vir para Balneário. Olha só. É Não por causa chegou. da maresia, de certo, não? Tinha que ser homem de alumínio aqui. Mas o esqueleto, o corpo humano era o mais legal também. E eles é uma coleção, gente. porque Teve eles uma têm que estar ali época que a toda semana gente- comprando pra montar. Sim. Que a gente comprava muito, até tem até hoje. É um caderno, aqueles que tu clipa, não sei o nome, tipo um fichário que é o nome, Fichário. né? Do Mundo de Wally também. Nossa, o Wally, tinha- onde está o Wally? Onde está o Wally, tinha a brincadeirinha, mas, cara, tinha bastante coisa, informação. Acho que falava do mundo, né? América Central, Sim. Oceania. Legal. Aí, cara, toda a revistinha era de um país. Aí falava sobre o Brasil, sobre não sei quem, sobre... É muito. A Parte super de interessante é uma geografia revista que tem ali. até hoje, né? E acaba estudando, né? A criança, que pô, sim, é sim. conhecimento Aprende, que né? adquire Claro. ali, útil, né? Porque Não, hoje usava é pra tanta fazer baboseira. trabalho de escola aquilo, às vezes. Sim, Ia verdade, falar verdade. sobre alguma coisa e ali na E se revistinha. tu for ver, hoje tu tem... Antigamente, pô, o trabalho de escola tu tinha que ir pra uma biblioteca ou na casa do coleguinha que tinha a enciclopédia Delta, Bar- né? a Depois Barça. que veio a Barça, Barça. depois é a Barça. Barça em... Aí já agilizou, não CD. precisava Aí veio no procurar, CD, botava ali. CD-ROM. E hoje tá no celular e é impressionante como vão emburrecendo. Tu tem mais acesso à informação e menos procura. É muito né? Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não tem... Ctrl-C, Ctrl-V. O mundo Agora do com- Zoom, né? É. Estamos numa era complicada. Só que o interessante, assim, que... Claro, tá difícil, mas ainda a gente continua... Eu acho que eu sou... Acho não, tenho certeza que eu sou a última livraria e revistaria de Balneário. Com revistaria eu sou a única. Não tenho, os pontos fecharam na pandemia, né? Só que é aquela coisa, a revista trouxe o quê pra gente? Trouxe a informação, trouxe acesso aos nossos colecionáveis e ainda continua. Mas isso é uma coisa que a pessoa tem que cultivar, a pessoa tem Claro. que resgatar. Cultura é cultura, gente. Ler é informação, Claro. tá aí. Outra coisa que raramente a gente vê é jornal, né? O Tenho, jornal- da briga lá na loja. Meu Deus, o gaúcho. né? 0 hora. Olha só. Da briga. Como aquele negócio de sujar os dedos ainda. É verdade. Eles falam assim, eu sabia que eu vinha. Eu falei, amigo, mas eu não consigo, às vezes, de manhã cedo lembrar tudo, né? Mas da briga. Jornal só. da briga. Ainda temos o Diarinho, o Diário Catarinense, que virou semanal, virou em forma de revista. É, não é mais 0 diário, hora. né? E o Diário Gaúcho, ainda vem. Eu lembro na época que o pessoal vendia na praia, na areia da praia. Passava Eu vendendo. tive jornaleiro na praia. Olha aí, ó. Eu tive jornaleiro. Nossa. Tudo, né? Qualquer hotel que tu descesse tinha os jornais em cima, entrava no avião, eles te davam É um jornal, verdade, te ofereciam, não... Eu tenho uma coleção. Quem viaja dos meus amigos que vai pra fora, traz jornal pra mim. Legal. Eu tenho vários jornais aí. Vocês não têm noção de bilheteta. Essa coleção eu não sabia? Eu tenho. Olha, eu te mandei Calma, foto. rinite aqui que eu vou te falar. Vocês não têm noção, tá no acrílico. Sabe na época da Copa do Mundo ali, ó? Temos os álbuns ainda também. Foi feito uns acrílicos. Ah, E os meus jornais estão tudo nesse acrílico. Legal. Ninguém pode Nossa, olha botar, só. botar a mão. tá Mas eu vou mandar certo. foto pra vocês. Isso é legal do colecionismo, ele é muito eclético, né? Tem É. desde da moeda, o jornal. O jornal, primeira vez que eu vejo. Eu tenho. Mas é o Tenho carrinho, na é o França. CD, é o DVD, é a peça antiga. Então, assim, cara, tudo. E a história, né? É a história que a gente vai guardando, né?
falasse da álbum, né, de figurinha. Eu sempre colecionei quando era pequeno, mas o máximo que a gente conseguia era na escola jogar bafo para tentar pegar do coleguinha lá o que tu não tinha ainda, né? E te livrar das repetidas, né? E era a figurinha que tu tinha que colar, com cola tenaz, era uma desgraça. Tinha que não era autocolante, né? Mãe fazia de farinha, água e farinha. Tipo eu ficava tudo lambuzado com aquilo. E tem casos que acontecem, né? O pessoal, ano passado, chegou ele, mas como é que eu vou colar isso? Não sei o quê. Que tem gente que começou agora um álbum e não sabia que era só autoadesiva, né? E eu fui muito... Eu comecei a levar meu filho nos de figurinha, acho que nas últimas 2 Copas. E aí chegava num ponto que ele não queria mais ir, pois eu ia lá pro MESC, porque daí a Dani tinha os esquemas das mesinhas lá na praça de alimentação, lá embaixo. Tem um horário do final do dia que a galera senta lá para trocar, para vender. E tá cada vez mais gourmetizado os álbuns, né? Vem no box, vem não sei o quê. A capa dourada, a capa não sei das quantas. Eu coleciono, acho, desde... Eu tenho... Copa do 98, eu tenho todos completinhos, né? Que legal. Eu acho que eu tenho lá... Todos completinhos. Um 90 e... Aí o da Rússia e do Catar já veio nos box bonitos, numas malas, assim, eu comprei. Mas já vinha completo? Não. Essa questão do colecionismo foi muito legal pós-pandemia ali, que tava todo mundo muito enclausurado. Então, aquilo ali foi um boom, né? Tanto que eu tinha, na frente da livraria ali, que tem a creperia, a gente fazia as trocas lá em cima. Chegou um domingo que eu tive que chegar, o meu amigo, tem que levantar daqui, porque as pessoas não estão podendo nem passar. A escada na lateral... Eu tive que tirar gente porque o pessoal não conseguia, só podia usar o elevador, porque as escadas tava todo mundo sentado. Então, assim, é legal porque também trouxe forte o colecionismo pós-pandemia também, por causa dos álbuns. Então, as pessoas começaram realmente a colecionar de novo. E agora, tipo, sempre teve álbum, tá? Sim. Como eu falei, eu faço isso há quase 20 anos. Sempre teve, mas nunca foi tão forte como pós-pandemia. Tipo, a gente tem álbum agora atualizado, Hello Kitty, que é novo. Teve da Barbie, né? Tem do Minecraft YouTube, Minecraft YouTuber, eu nem sei falar o nome daquele bichinho ainda. Aí tem agora o World Clubs, que é dos clubes. Esse álbum eu achei, literalmente, que não iria vender nada. Tá Bom, todo álbum eu tenho troca, mas esse tá uma loucura. Ele se reúne todo final de semana na loja pra trocar as figurinhas, tá? Então, assim, é uma coisa forte também a parte da Copa do Mundo trouxe os colecionáveis para as figurinhas. Eu acho que na pandemia, a turma estava trancada em casa, começou a fuçar e limpar os armários. Aí começou, em casa tem umas caixas só de antiguidades. Você colecionou bastante na última, né? Tive, assim, mas eu digo assim, de coisa antiga, né? Eu trouxe aqui, daqui a pouco no segundo bloco a gente começa a mostrar também. Eu sou muito apegado a essas coisas. E aí, acho que a turma começou a mexer em casa e tu vai mostrar pros filhos e aí pega gosto, né? Aí é a história de, poxa, achei tal coisa, nem lembrava disso. Eu sou da época do Plock, né? Chiclete. Mas teve um que tinha o Plock, o ping-pong. E tinha um que era para ser uma tatuagem, né? Que tu botava e esfregava, só que daí tu puxava, vinha pela metade, era uma encrenca aquilo lá para sair a figurinha. É muito bom. Só quem vivencia. É verdade. A gente vai dar uma pausa rapidinha aqui para botar em dia alguns outros assuntos. Enquanto isso, vocês vão assistir o Imóvel em Destaque que nós temos para apresentar hoje. Gostando, querendo visitar, chama os corretores aqui. Estamos às ordens. Aguenta aí que já voltamos. Espero que tenham gostado do nosso Imóvel Destaque. Voltamos aí do segundo bloco, após o café. Todo mundo realinhado, né? O café é bom?
Agora queria que tu mostrasse um pouquinho do que tu trouxe aí Pois pra é. gente. Eu trouxe umas lembranças aqui, não é nem coleção, são memórias, né? Mas eu acho que é interessante, tem muita gente que não conhece. Acho que coleção e memória tá tudo ligado uma coisa a outra, né? Cool, né? Isso aqui funciona ainda? Meu, Aí, ó. cara. Eu andava de Walkman skate com isso aqui. digital. Cara. Caiu um pouquinho do skate, Ó, tá com a não? fita dentro aí. Pô, eu queria fazer um teste. Será que o seu Davi pode vir aqui um minutinho? Conseguiu? Vem cá. Vamos botar. Que é eu acho que é o mais novinho. Gente do céu. Isso aqui... Ele Cara, nem eu sabe tinha o um que que é, igualzinho. Mescla. Não sabe, olha a carinha de Não faz ideia do que seja. Não dá pra ver isso aqui que tem um amarelado. Isso é uma fita durex. Vocês sabem por que a gente colava fita durex. Não sei. Isso Pra ali era uma É técnica. uma técnica, ou isso, ou uma bolinha de papel, né? Aqui dentro. Mas era mais na fita. Que é pra regravar. Porque quando a fita vinha original, ou tu terminava de gravar, tu quebrava um lacre que tinha aqui, ó. Isso. Pra não acontecer de gravar sem querer em cima. Aí não, agora eu cansei da música, quero gravar, tu botava uma fita. Davi, eu preciso ouvir essa fita, faz favor pra mim. Coloca aqui pra gente ouvir. Não sabe nem por onde começar. Vem na frente das câmeras aqui, não seja tímido. Querido. Olha lá como funciona. Eu vi na internet um cara fazendo isso com os filhos, fiz em casa, meus filhos não conseguiram. Não conseguiram? Pra ver como a geração digital é... Mas é engraçado, porque eu tive alguns Walkman e esse digital aí foi um dos últimos e ele durou super pouco, né? Porque ele foi bem ali naquele limite pro Discman. Sim, Né? sim. Nossa, O meu que eu usava Sofri mesmo não acidente era de esse, era cabelo. uma marca barbante sem nada, era só... Tudo bem, a gente tem tempo. O Discman Era teve duas gerações, né? Teve o primeiro Era que bota aí se dentro. tornasse... Isso, ele tremia todo. O que que é, né? depois Na ele mão. já E depois com É aquela anti-choque. tecla, né? Pra fazer É tão abrir. fácil. Play. O anti-choque a gente usava pra correr, né? Saía com o Discman na mão. E Isso. o Davi é o cara que tá ali com a Função. Evelyn, toda a parte técnica de edição, de filmagem, é o cara da tecnologia aqui, né? Ah, por isso a solicitação dele. Sim, olha aí, ó. É, o mundo analógico. E olha que esse aí já era mais moderninho. Aí. Esse modelo era legal porque era a coisa mais difícil que tinha na fita cassete era você chegar vai ligar, exatamente monta no sem local pilha. da Sem música, pilha. né? Deve te sacaneou também, tu deu sem pilha. Mas era só pra colocar. Salve de palmas. Isso aí. E com esse modelo aí você conseguia pular a música. Tinha os botõezinhos. Tinha os Agora, o que que é uma botõezinhos. pilha? Ele achava o local certinho ali do corte. Mas tinha que deixar um espaço entre uma música e outra. Tinha, Se não tinha que tivesse deixar, um espaço tinha em que deixar branco o na espaço. fita, eu não achava. Mas o meu de andar de skate não era esse.Esse aqui foi mais tarde, só trouxe pra mostrar o que era. Porque aí não tinha, era só play, adiantar Isso. e stop. Então, se tu quisesse voltar a música, tu tinha que tirar a fita, virar do outro lado, adiantar, voltar. Nossa, era uma mão de obra, cara. Aí, isso aqui eu usei muito tempo quando eu fui representante comercial também, parecido, né? Mas esse era pra Gravador de voz. Gravador. Uhum. Gravador de voz. Uhum. Tu não estava dirigindo alguma coisa, não tinha tempo, tu fazer tal coisa. Depois Não dava tu... pra pedir lembrete pra Alexa na época. Agenda eletrônica. Agenda eletrônica, Isso, boa, basicamente. É isso aí. O que mais que a gente tem aqui? Aí depois... Ele tá me surpreendendo hoje. Isso aqui me fez muita falta, porque eu já não andava mais de skate na época, mas esse era um dos modelos de MP3. MP3. Uhum. Eu nunca tive um Apple, porque funcionava melhor. mas Eu era tive o primeiro iPod. Eu tenho um eu iPod consegui. mini guardadinho lá em casa também. E era O bom. meu eu ainda tenho guardado também. Veio primeiro aquele grandão, né? Que É, era um isso, tijolo, um e daí grandãozinho. o meu foi Eu o primeiro tive- mini. Eu acho Não, que eu era tive o 4 grande. GB na época. Por aí. Porque um CD pra gravar. Bom, eu acho que vocês não têm, eu sou muito novinha, então eu não lembro. Não, eu tive, era o Nokia, né? O primeiro celular com antena. Aquele azulão, Sim. batata. Mas não tinha música. Ok, não tinha Não, música, não, mas aí tinha não. essa parte aí eu já não lembro. É, Eu acho não, que não então, foi da minha O época. primeiro celular que veio é aqueles Motorola, né? Que Tijorola. 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 Não, foi o Abria, PT550. 550. Com a bateria. Assim, né? Tinha umas 12 depois baterias, mais ou menos. o né? top era o Fechava, StarTAC, que daí era sim. aquele que abria, né? Tijorola era Depois. só a parte de falar que abria. Isso, Ele só a era parte de gordão. baixo. Ah, que assim, ó. Na verdade era Isso. só uma tampinha, Tinha né? no último evento nosso, Eu me tinha. lembro. O Pedro Aí tinha umas 4, 5 baterias reserva. Isso, e a bateria era bem grossa. Aí depois ele deu uma evoluída, ele tinha bateria slim. E o StarTAC era o sanduicheira, que falava que era um troço desse tamanho, dava botar um misto quente ali no meio, Isso. esquentava e era né? Meu Deus. Aí a gente falando aqui do que hoje tu tens o celular, tu tens o Spotify, trocentas músicas no próprio iPod, tinha isso aqui. As fitas eram de 60 minutos, né? Tu gravava meia hora de cada lado da fita, tinha as de 120. Verdade. Né?
Tinha as TDK, cromo, TDK, aí começava a ficar coisa boa. A né? cromo já era um nívelzinho... É. Já eram mais caras. Aí, como eu passava o dia inteiro andando de skate, eu tinha que andar umas 3, 4 fitas. Era uma pochete que botava pras costas, as fitas e o fonezinho de ouvido com fio, claro, Com né? Não fio, existia claro. Bluetooth. Eu sofri um acidente por causa do Discman. Eu não trouxe um StarTAC, mas eu trouxe um dos primeiros com câmera. Olha aqui, um Olha Sony. só. Diferente, Aí- né? Celularzinho, acho que não funciona. Era aqueles plástico que gruda tudo, né? Mas era um pequeno. Teve uma época que tudo que era celular era muito pequeno. Vocês lembram disso? Eu lembro. Na verdade, ele começou grande, ele diminuiu, chegou num agora tamanho... já tá E agora ele tá aumentando de novo. Por causa de questão de tela, né? Que daí era só tela. Na época não tinha. Era aquele negócio de Era- número ali, Porque né? hoje a gente já tu não trabalha via. com ele, às vezes tem que escrever tudo, então ele tá Experience aqui, modernizando. ó. Olha só. Tu não conseguia nem mandar texto, Eu né? lembro Mal isso. e mal na época. Ah, mas esse aqui já não tinha mais nem o teclado. Esse Pois aqui já era é, bem já mais era um- moderno esse aí na já época. era touch, né? Já era touch. Era só Messenger, Já né? foi pós só iPhone, né? Eu acho É. que o meu primeiro celular com câmera foi um V300 da Motorola. Ele tinha o V600 que já vinha com Samsung, eu Bluetooth e o acho. V300. Olha, Eu As tive fotos muitos... eram horríveis, né? Mas Sim. Falando o em meu foto, foi Nokia, assim. O meu primeiro celular foi um Sony Ericsson, na verdade. Ele até era bacaninho. Ele legal. também deslizava, alguma coisa do tipo, assim. Sim. E aí depois eu tive Lembra muitos do Nokias. do Nokia que saiu até, chamavam que era do Batman, que tu apertava do lado dele, tac, Tac. saltava assim. Eu tive o mais legal que eu Cagaço. tive, ele girava, assim, ó. Ah, Ele sim. era... A frente dele era só tela, Era feio. aí a parte de baixo era arredondada. Essa parte de Esse baixo... era feio. E aí ele girava e aí saía o teclado ali. o teclado é Mas- inteiro, né? isso, Completo, né? completo. Com espaço, tudo. Tinha um que o teclado fazia isso aqui também, né? Tinha. Era tipo quase que um mini notebook. Acho que eu tive também. Essa aqui foi a primeira câmera que eu usei para fazer foto de imóveis, cara. Eu tenho Olha aí. 14 anos de corretor. No começo, lá atrás, era uma Samsung. E ainda funciona. Minha filha usou para faculdade e tudo. Ainda Que legal. Quantos mas- megapixels? Lembra da Isso varia muito, Mavica? né? Lembra da Mavica? Da Sim, Sony, que botava um sei. disquete pra salvar, que Essa não era tinha cartão de seis. memória As top ainda. na época eu acho que era 12.1 megapixels. É, né? eu fiz Hoje, faculdade. Eu acho que só tem uma Seis aqui, ó. loja em Balneário que faz isso, essa É? revelação. Eu fiz faculdade na Univale aqui em Balneário Camboriú, fiz design industrial e a gente tinha aula de fotografia e aí no laboratório de fotografia a gente usava as Mavica. Tirava 3, 4 fotos e acabava o espaço no disquete. Me lembro que viagem de escola pra não levar câmera fotográfica, a mãe tinha medo que a gente perdia, né, piazada. Sim. Aí comprava aquela câmera descartável. Descartável, da Kodak. Tinha um filme lá, acho que era 36, 12 Isso. ou 12, não sei. Tirava aquilo e deu. Não sabia nem como tirou, né? Revelava, Tu não tirava o Os filme depois, tu levava a primeiros? máquina Dois. pra revelar, né? Tá até com jogava manual fora a aqui, ó. máquina, era descartável. Ah, né? esse aqui ainda funciona. iPhone 2 esse? É. Eu tive o 4. Eu tenho... Ó, tá até Eu com tenho, manual, tenho ó. lá em casa. Minha filha achou esses dias. 3G Pai, ainda. que iPhone é esse? Eu disse, é o Sei. 4. Eu tenho o primeiro. Engraçado, né? Primeiro? Como aumentou tanto, Tem na a gente caixinha, bota na mão, tudo, parece que... né? Pois é, esse a gente chama de batatinha. Bem iPhone. bastante. Eu me lembro, batatinha. depois É, veio. o né? lembro iPod que era eu mais ou tive menos esse desse tamanho. O primeiro era Não lembro qual atrás era edição prata mais antiga ainda. Esse aí desse. já veio Tu lembra com dele? brilhozinho. Esse aqui eu nem lembrava. Arredondadinho assim. Parece um até a... sabonete. Lembra, teve os sabonetinho. Mac PC deles, né? O computador, lembra que tinha aquela Macintosh, tela assim, né? Macintosh, Ah, que era colorido atrás. colorido, lembro. Também ele era arredondadinho assim, provavelmente deve ser da mesma época. Tu vê. Foi a época que eles tinham esse lado mais arredondado, né? Aham. Vê, né? Olha só, o colecionismo, ele chega nisso também. É, tu vê. Num celular antigo. Coisas que a gente às vezes não comenta. E como a gente traz bastante gente de antiguidade no evento, o Pedro traz muita Sim, essa parte de sim. nostálgica, assim, bem antiga. A gente traz até calota de carro, de um Fusca lá de 300 anos de bolinha, não tem? É bem legal. E o pessoal Gosta, adquire, compra. tá? Adquire muito. Eu fui num mercado das pulgas esses tempos atrás, esteve lá em Brusque. Brusque muito forte lá no mercado É público. de assustar o que tem. Até interruptor, luminária de casa antiga, coisa que eu vi assim da minha época de criança, de, sei lá, 78, 79. Tu via e fala, putz, eu lembro disso na casa da avó, lembro disso na Porque o casa de mercado alguém. de pulgas traz isso. Aham. E a gente traz também a questão dali das porcelanas, sabe? Das antiguidades lá. Sim. De trás que os avós tinham a leiteira, a manteigueira. Isso aí tudo Legal. vem pro nosso evento também, tá? Tem também. Demais. Eu sou uma que cada ano... Ai, eu falo, não posso comprar mais nada. Não tem mais espaço. E eu sou da pessoa que eu compro esse tipo de antiguidade, mas eu uso. Eu Legal. acho divino você ter uma mesa posta.
Então, nossa... Que legal. Quem lembra de uma avó, né? Você lembra de uma avó. Sim. É muito bom. Aquelas épocas de louça que comprava em joalheria, né? Verdade. Pintadas à Isso, mão. Pintadas à nós mão. tínhamos Pô, minha muito. avó pintava, né, Blumenau? A mãe ganhou um jogo da minha avó, que, cara, na época era joalheria Labs que tinha aqui em Itajaí. Isso mesmo. Ela comprava lá os... Acho que em Blumenau tanto também faqueiro tinha quanto- Labs. Tinha, né? Tinha. Na Rua 15 ali. Aham, Era lá em casa. Conterrâneos. E esse aqui é um clássico, né? Esse aqui a gente vê muito em feira, muita gente nem sabe o que é, acho que é só um peso de porta, né? Então, muita gente usa pra isso. Aqui colocávamos a brasa, pra que, claro que já quente, né? Sim. E pra passar roupa. Vê. Eu cheguei a usar com vó, né? Minha avó era bem antiga. E o esfregão, que a gente, casa de madeira, a gente tinha aquele esfregão que era de ferro, De assim, ferro. embaixo. Aham. Botava a lã embaixo e a gente tinha que esfregar. Pra Então, isso brilhar é o uma piso. coisa que eu ainda peguei. Olha Porque só. nós somos bem de interior, então o sítio eu cheguei a pegar. Mas esse não é dessa época. Isso aqui eu ganhei de um colecionador. Que legal. Não era Mato Grosso, Sul, Mato Grosso. Ele trouxe pra mim de presente. Muito legal. Né? E usaram, né? Que tá até remendadinho. É ali, verdade, vocês tem até um usaram. arame. É, esse... Ele E trouxe assim pra mim, eu nunca o tirei. parafusinho aqui já não é original. Ó. Não, quebrou aqui, ó. Isso, ele voltou ali. arrebentou. E Mas como olha ele me só, deu cara. assim- MacGyver, Quantos anos deve MacGyver. ter isso aqui? Então, a fama, eu acho que isso aí deve ter o quê? Uns 80? É, por aí, né? Né? Ver. Pelo menos. Eu acredito. Que legal, cara. E Nossa, ele não, me e deu o peso, assim, né? E eu o não peso. mexi. Eu não mexi em Cara, momento muito algum. pesado. Eu deixei como ele me deu, com os ferrinhos, coisinhas que pra mim é uma Sim. recordação. Claro. Ele me deu, então vai ficar do jeito que Não, ele me deu. muito legal. Que bacana. E eu uso na loja pra decorar, tá? É? Às vezes eu boto seda, né? Como tem a parte da tabacaria, também eu boto seda dentro. Parece que todo mundo quer ir lá pegar. Porque tá dentro. É muito bacana. Chama atenção, né? E eu vejo que assim, é um mercado que sempre tem público. Outro lugar que eu vejo de vez em quando 2 ou 3 estandes é ali no Giasse, em Itajaí, de vez em quando tem também. O pessoal põe no final de semana. E de tudo. Câmera, filmador. Tava falando aqui da época. Fica dessa nostalgia. Pessoal mais antigo, mais ainda, mas nós que passamos... Nós... Vou falar por mim, não. Eu falei, eu não sou dessa época, não. Que a gente passou por várias mudanças ali do Transições analógico ali, pro né? digital. Tava falando do skate, né? Que a gente andava com um fone de ouvido. Cara, para gravar uma sessão que a gente fazia, tinha que pegar emprestado de algum adulto, uma câmera VHS, alguém que filmasse com aquele trambolho, depois levar para casa, arrumar o Estilo videocassete videocassete. de um amigo, porque daí tem que ter 2, né? Verdade, Ligar os tinha que ter cabos, 2. gravar de um pro outro para editar. Era um sufoco. Hoje, com o celular, tu resolve Faz tudo, né? É muito Tudo mais na fácil. mão hoje em dia. É muito Digital, louco editado, isso. posta e tudo, não tinha nem onde postar. Uhum. Aí tu queria assistir o vídeo, tinha que copiar a fita dos amigos para levar na fazer Verdade. Agora sessão de você cinema. fez eu lembrar, eu tenho um evento agora, dia 27, a gente tem uma reunião da nossa 8ª série. Então, eu me formei em 1995. Aí ela postou lá, tô levando o DVD. Alguém tem pra gente Olha. passar? Gente, e agora? E agora? aparelho E eu não falei, tem pelo mais. amor de Deus, vê se aí tu passa pro pendrive, alguma coisa aí. Época de escola, Pra você usei que vai muito gravar. disquete ainda, né? Sim. Certo? É, Não tinha disquetezinho. pendrive, era disquete. Não, Disquete, era disquete, fita nossa, era VHS. tudo cinzinha, só escrito, 8ª série. Que era cinza, lembra? Bem Sim. cinza, prateado. Então é muito gostoso, né? Só que... E até um tempo atrás tinha o pessoal que fazia essa conversão, né? Sim. Eu tenho um monte de fita VHS em casa, esses tempos eu fui ver, tá tudo embolorando, né? Pega um fungo, ainda mais na nossa área, a nossa região que tem muita umidade. Aí tinha os caras que convertiam e passavam pro DVD. DVD. Isso. Aí tu vai ver o DVD, também dá aquele... Como é que chama? Parece um bicho geográfico. Oxida, né? Que Parece. ele vai, mas tem um que parece um bicho geográfico, ele vai comendo... Ele vai, parece que como se tivesse jogado ali alguma coisa, ele vai se deteriorando assim, né? Ele vai abrindo, né? Eu não sei o nome daquilo Pô, também. tem que passar... Porque tem um que faz isso e tem um outro que parece uma traça. Eu falo bicho geográfico, alguém já teve, Sim. né? Sim. E aí faz a trilha. E aí, se tu não salva, vai pra onde, né? Algumas coisas eu consegui criar um canal de YouTube nas antigas e jogar pra salvava lá. lá alguns vídeos antigos. Mas se não, tu perde, pô. O VHS deteriora, o Tem CD... que tentar jogar para um HD externo, alguma coisa, É? talvez, também. Mas aí coisas hoje assim. já não tem nem quem faça a conversão, né? É, nós não temos mesmo.
Não tem mais. Faz ninguém. tempo que eu não vejo ninguém Não, fazendo não. esse tipo de Os coisa. clientes sempre Joinville procuram, ainda né? tinha. Quando tem que fazer esse tipo de serviço. Eu falo, gente, até Boston, de vez em quando pergunto lá no grupo cada absurdo, porque eu falo, ó, vieram procurar isso, alguém sabe? É verdade. Meu tio, uma época atrás, conseguiu lá de Blumenau também. O Evandro, que era motociclista, fazia aquelas corridas em estrada de barro, né? Não era como hoje tu vê do pessoal de Red Bull aí fazendo salto, nada, era só pista. E vídeos da minha mãe, que foi uma das primeiras, ela foi a segunda paraquedista mulher em Blumenau, sério? no Ícaros do Vale. Ícaros do Vale. E aí tem filmado, porque meu avô era piloto, né? E quando ela saltou, ele ficou circulando de avião e filmando em Super 8. Nossa. Aí conseguiram passar para VHS e depois para um DVD, e não sei onde é que anda isso hoje, tu vê. É Que uma legal, raridade, né? É, raridade. O Nossa, Super 8 que é legal registro, de hein? ver. Anos 70, isso aí foi, eu nasci em 74, ela saltou antes, então vamos falar 72, por aí. Que doideira. Isso é Aventureirela, muito hein? legal. Isso é Muito legal isso. de ter umas raridades dessa. Hoje vocês vão ter, estão fazendo no MESC ali 3 eventos por ano, é isso? 3 vezes no ano. Abril, Agosto agosto e novembro. e novembro. Tá com... Até se quiser mostrar aí, já fazer o... Até aqui a nossa Propaganda próxima aí, data, né? 9 e 10 de agosto. Então, ali no MESC das Nações, número 2848, é o do lado esquerdo, né? Isso, que fica... É o novo, o MESC novo. É o MESC O novo. novo. É o MESC bonito aqui. É o MESC bonito, isso mesmo. É o que tem estacionamento embaixo, e os Isso. outros todos são fora. Assim, é muito interessante as parcerias que a gente faz, né? E o MESC, ele sempre foi um apoiador fantástico pra gente. Sim. Legal. Né, Lupa? A Sim, gente nossa. nunca teve... O único problema é que a gente não consegue fazer em janeiro e fevereiro ali, devido à demanda do temporada. verão, Da temporada. né? Porque é estacionamento, então fica difícil. Mas por nós fazeríamos 4 vezes ao ano, né? Sim, sim. Mas, assim, nossos parceiros, temos o T-Hunt também, né? Isso, um dos nossos parceiros é o The Hunted Blog, né? Que é o maior blog sobre colecionismo do Brasil, um dos maiores do mundo. Né? O Mundo Prêmio 64, que é uma página minha, que eu faço divulgação de miniaturas na escala 1/64 e com qualidade premium. Né? Aí tem a Banca da Dani, o Supermercado MESC e o Clube Catarinense de Colecionismo, que é também o clube que eu sou fundador e administrador. E que é o organizador do evento ali em Balneário. E a gente também organiza também eventos mensalmente em Blumenau. Né? A gente faz lá no Shopping Norte e no Shopping Parque Europeu. Temos parcerias em Brusque. Né? Eu tenho uma parceria em Brusque com o Cagé, lá a gente faz no River Mall. A gente tem parceria de membro do nosso clube em Chapecó. Lá também a gente faz no Distrito Food Park. Joinville está voltando, né? Eu morava em Joinville, eu organizava em Joinville. Voltei para Blumenau, agora organizo em Blumenau. Blumenau ficou meio largado, Joinville ficou meio largado. Agora o pessoal está fazendo... No Cidade das Flores, isso que a gente fazia. Agora o nosso clube está fazendo no Centro Eventos Carl Hansen lá, né? Temos temos 4 colecionadores que se juntaram lá e estão organizando. Vai ter a segunda edição agora em julho. Acho que é julho. E assim, fora isso, temos parceria com Conto de Carro Antigo, com supermercado, fazendo abertura de caixas em supermercados. E aí a gente leva a nossa galera para fazer o encontro de colecionadores. Foi esse final de semana, né? Teve agora esse final de semana na Rede Cooper, lá em Blumenau, e teve semana retrasada com a Rede Top. Que é quando chega as caixas, quando chega as caixas Wheels, de lote novo, né? O Hot Wheels, ele tem ali um premium, né? Que sempre o tem pneu de borracha. sempre tem aquele modelo que se destaca e a galera fica fissurada em cima, Aí né? dá aquela loucura na abertura de caixa, imagina. quem consegue pegar, entendeu? Então, assim, ó, é um mundo gostoso que Sim, a gente é divertido. vive, sabe? Sim, imagina. E não é isso, é a amizade que a gente faz, né, Lupa? A gente faz Sim, muita amizade. nossa. Os nossos expositores de Balneário Camboriú, olha, não tem um que só se aconteceu um imprevisto muito grande, porque eles vêm carteirinha assim, ó. De carteirinha mesmo, não faltam. Que legal. E cada evento tem mais gente querendo participar. E só que a gente, como a gente tem essa parte, né, muito fidelizada, assim, com o MESC, tipo o Giasse, quando você falou, Giasse começou porque realmente nós não quisemos sair do MESC. Não, mas porque ali também fidelidade, no a gente corredor fiel. e 3, 4 que montam. Ali, na totalmente verdade, diferente. ali é uma Não dá turma pra que comparar. participava do Que participava nosso com o e acabou nosso. saindo e fazendo o deles, né? Mas... Mas é outra... São parceiros, amigos, a gente tem uma coisa, a gente manda mensagem pra eles vão, indica, é tudo parceria, né? Claro, imagina. É um mundo que tem que ter
esse relacionamento bem afetivo para dar continuidade, porque o colecionismo, como a gente fala, é uma lembrança, é uma memória, mas é uma parte de amizade que vai ficar ali. Quando a gente for mais velhinho, tudo se reúne, cadê nossas miniaturas? Então isso é interessante. A minha parte é emocional, né, Lupa? O Lupa organiza bem e eu sou de juntar a turminha. Como diz o Lupa. Faz o social. Eu faço o social, acolo o grupo. Que legal. Então isso é parceria aí, vale a pena. É muito legal, é muito divertido. Como ela também comentou, né? São eventos para família. Então a gente sempre, cara, tem muita opção, muita variedade. Então, assim, para quem quer aumentar a coleção, para quem quer começar com a coleção, quem quer trocar informação, aprender sobre marcas, modelos. Então, o encontro de colecionadores, para quem coleciona, eu acho que ele é onde você tem o contato com pessoas, com modelos, com marcas, com variedade. Então, aquele negócio de ficar só em casa, olhando na internet, pesquisando no Google, em grupo, cara, tudo aquilo é legal, mas o encontro de colecionador é onde tu vive o colecionismo, sabe? Respira o colecionismo. É muito bom. E onde tu acaba adquirindo uma coleção nova. Nossa, eu comecei cada coisa por causa disso. Eu coleciono galinha carijó, gente. A pessoa vai acreditar que eu tenho galinhas carijó em casa de pano, Olha, tem galinha carijó, acho que veio do Ceará, que trouxeram pra mim, que é um paliteiro. Paliteiro? De palito de dente. Então, assim... Esse teve a Knorr, né? Fez as galinhazinhas um tempo atrás. Você imagem, né? Tirou é caldo mágico. Então, eu acho que é isso. Acho que tá no subconsciente meu. Que legal. Pior é que tem muita gente que coleciona isso. Coleciona. Toda marca sempre teve um mascote, um gatilho ali para, né, atrair e te instigar a começar a consumir, comprar para guardar, né? Descobrimos um colecionador de eletrônicos aqui. Pois olha aí. Ainda bem que as baterias já não eram de lítio, que daqui a pouco começa a estourar isso dentro de casa. Era na base da pilha. Como ônibus, né? A gente tem muito colecionador de ônibus. Ônibus, caminhão. Cara, o ônibus, todas essas miniaturas, né, tirando essa grande aqui, mas as outras todas são da marca BR Classics, né, que é uma marca que ela é uma marca relativamente nova, brasileira, são 2 sócios brasileiros, fabricação, claro, na China, mas o foco deles são carros e ônibus clássicos brasileiros. Então, eles só fazem carros nacionais, né, e agora eles estão começando com a linha de ônibus, de caminhão, que vai ser lançado no final do ano. Isso aqui ainda é um protótipo, tá? É um modelo único por enquanto. Eu tenho parceria com essa marca, então eles me mandam para avaliar e divulgar, né? Então, eu tenho que, inclusive, devolver para eles esse protótipo, mas como eu vim aqui, eu dei uma segurada. E assim, a parte de ônibus, isso aqui era uma demanda reprimida gigantesca. Vocês não têm noção, eles têm vários modelos, né? Assim, é uma marca nova, então, vários modelos para 4, 5 anos. Então, eles têm lá, sei lá, 5, 6 moldes de ônibus. Por aí, um pouco mais, talvez. Mas eles têm um grupo no WhatsApp que, cara, existem os busólogos. Busólogos? Busólogos, que são os especialistas em ônibus. Cara, vocês não têm noção da loucura que é isso, a quantidade de informação, de histórias que são contadas lá no grupo. É um negócio muito... Cara, é incrível. Assim, é um negócio que a gente não esperava, né? Não imaginava que teria. Porque existiam alguns modelos de ônibus, mas nunca nacionais, né? Existiam alguns modelos que, lá fora, o molde... O ônibus existia, então eles traziam para o Brasil e repintavam, faziam customização. Então, agora eles vêm buscando várias empresas e tal para reproduzir esses ônibus. E isso aí virou uma loucura, assim. Os modelos que mais esgotam mais rápido, geralmente, são os ônibus. Catarinense, né? Incrível, né? Sim, isso aqui eu já devo ter viajado muito. Se a gente pensar no ônibus, a gente lembra, né? Catarinense. Não, e assim, tem Penha, tem Itapemirim. Cometa. O Cometa é o carro-chefe deles, assim. É o que esgota mais rápido, né? Mais São segundo Paulo Itapemirim. O segundo Itapemirim. Aí vai ter o Penha, vai ter o Pluma, o Reunidas... Então, assim, cada um... como eles ainda estão desenvolvendo muitos moldes, né? Então, tem alguns que, por exemplo, a Reunidas foi icônico no Marco Polo, no modelo tal. Também, então, eles, quando estão produzindo esse molde, aí vai sair o Reunidas. Já foi divulgado, inclusive.
vai ter da Pluma, vai ter Catarinense, vai voltar num modelo um pouco mais atual, né? Dessa geração aqui. Então, cara, é bem doido. Tinha que pegar uns coletivos também, cara. Esses dias eu tava conversando com a minha esposa. O Praiana? Praiana, eu ia pegar de Blumenau o Glória. O Glória. Quem nunca escorregou numa freada e não foi parar na tampa do motor? Do motor lá do lado do motorista. Eu tava falando com a minha esposa, o pessoal, quando pegava que ele saía do ponto final, que limpava e lavava, eles passavam tipo de um óleo, né? Nossa, ficava liso aquele chão de metal, né? Aquele filete de alumínio. Isso, que era para não derrapar. Sim, assim não derrapava. Mas era quando aquele que pegava derrapava. Assim, tu ia parar lá na frente, na tampa do motor, aquele cheirão de óleo dentro do ônibus. Verdade. Né? Pô, os coletivos iam ser legais. Eles lançaram... O primeiro modelo urbano que eles fizeram agora foi o tal do Caio Gabriela, que é um modelo bem quadradinho, assim, bem clássico. Só que também as pinturas basicamente são de lá da região de São Paulo, né? Daí vai ser muito... Porque ele querendo ou não, eles precisam fazer de empresas que tenham uma abrangência maior para atingir um número de colecionadores maiores, né? Mas aí acontece muito disso. O pessoal compra ele porque, na minha cidade teve esse modelo de ônibus. Uhum. Aí eles pegam, compram e mandam para um customizador fazer com a empresa da sua cidade. Olha só. Então, é um negócio que é bem legal. O foco um pouco maior está no ônibus rodoviário, que, querendo ou não, a abrangência é muito maior, passa por muitas cidades, muitos estados, né? E o ônibus urbano, ele acaba sendo muito local, né? Sim. Mas está dando certo, eles têm a intenção de fazer novos modelos também. E a gente está precisando, né, que as empresas comecem a fabricar também. Porque até deu uma paradeira ali em 2022, né? Acho que foi, A tipo de Agostini parou de produzir no Brasil, né? Porque a Argentina é forte ao extremo. Eles são colecionadores. Vocês não têm noção. Tem um mercado, mercado Santelmo, eu acho que tem as feiras de antiguidade todo sábado em Buenos Aires, né? Um negócio gigantesco. Eu digo para vocês também. A questão do cuidado ali, da pintura, tudo, eu, né, Daniela? Eu adoro. Eu acho que é muito mais... Ele é impecável perto dos nossos da Agostini do Brasil, tá? Porque eu tive uma coleção, lembra da Argentina toda aqui para vender? Gente, impecável os carros. A mesma miniatura, mas a miniatura da Argentina. Eu vendi aqui. Vou te contar uma curiosidade. Vai. A mesma fábrica dessa daqui é a fábrica dessa daqui. Então, mas e por que é a diferença? É porque essa fábrica é a Ixo, né? Uma fábrica gigantesca, ela produz para várias marcas. Ela fabrica desde a coisa mais simples até a coisa mais top, né? Então depende do que tu quer e de quanto tu quer pagar, né? Que loucura, né? E aí a gente tinha a Salvati também, que parou. Até muitos dos modelos, né? O Opala, por exemplo, né? Aquele ali foi a primeira série da BR Classics. E o primeiro modelo da coleção de carros inesquecíveis do Brasil foi o Opala também. Então, como eles já tinham parte de licença e o projeto, ele foi mais fácil essa adaptação para a escala 1 por 64. Né? Então, querendo ou não, era a mesma fábrica. Então, eles tinham todos os projetos. Então, isso facilitou e agilizou, né, digamos. Agilizou. Era melhor. Mas, realmente, assim, se tu compara o Opala 1 por 64 com esse 1 por 43, aquele ali eu acho que a qualidade é melhor do que o que é maior. Até porque também essa 1 por 43... Né? Ele era para vender numa banca, então ele era para ser um pouco mais popular, né? Então a quantidade produzida era muito grande. Nossa, eles mandaram muito dessa coleção de banca para o Brasil. A primeira edição mesmo, não era 5 minutos. 5 minutos. Eu postava, um cliente pegava 20, outro pegava 10. Como eu falei, naquela época eu não entendia que eles estavam ainda para revenda, né? Que ainda não existiam esses encontros tão fortes. Aquele primeiro Opala lá, eu cansei de pegar. Pegava em Joinville, na banca do Shopping Miller, comprava por R$ 9,90 e vendia por R$ 50. Foi meu primeiro... Nosso expositor. O cara deve estar com raiva agora. A banca não existe mais, mas se o dono da banca estiver me ouvindo... Cara, eu rapei aquele estoque. Eu ia todo dia lá, ele... Tinha reposição, eu comprava, anunciava no Orkut na época, olha só. 50 pila. Comprava por R$ 9,90. Negócio. Atravessador de miniatura. E é assim, né? O mundo colecionável é isso aí. A gente... No intervalo a gente estava falando dessa questão de capricho em pintura, do nosso amigo Pretinho aqui, gostava de
colecionar só o que vinha dentro de porcaria. Salvava, né? Salgadinho, Coca-Cola e Kinder Ovo. Kinder né? Ovo. Só chocolate e salgadinho. Aí tinha, a gente tava falando dos leõezinhos e tal. Ah, não. Kinder Tudo Ovo pintado à mão, tinha né? coleções Tudo pintado à maravilhosas, mão, né? É Até muito nos perfeito. encontros sempre aparece, né? Tem pessoal que Sim. leva brinquedinho Os de Kinder Googles, né? Ovo. Que hoje a maioria a gente chama por Google quase, né? Mas hoje só vem porcaria, né? Umas balacas de plástico, Eles negócio. tentaram Todos fazer agora feito, né? dos Harry Potter, aqui dentro Eles estão com essa parceria não com a Funko vingou. Pop, mas eles são legais, são legaisinhos. São Mas é legais. bem Minha filha feitinho? tem. É bem feitinho. É. Porque Só que, depois só que assim, esculhamba, é né? um plasticão, né? Tu Sabe vê que que legal. não tem Aquela no meio o época mesmo era de material. Ele era bem durável. Parecia uma era porcelana, É uma né? porcelana, uma parecia, porcelana, não sei aham. que específico. Teve os material, soldadinhos de mas, chumbo também, né? Que fizeram bastante sucesso. A né? gente, depois de um tempo, a gente ia com o pai, a gente pesava os Kinder Ovo na balança. Porque os Tu não bonequinhos... fala em pesar pra mim, que eu tenho Isso pânico voltou, de pesar. tá? Isso voltou. É. Com a esses Copa do Funko Pop. Mundo, principalmente, ali. Batia mais ou menos com o soldadinho de chumbo. Às vezes a gente se lascava, assim, que vinha os soldadinhos, tinha bastante. Mas o resto sempre mas- batia. Falar nisso, eu vou ter Olha, que botar a isso já é uma balança técnica pra antiga, vender né? lá na loja de pesar. Porque todo Ah, mundo chega lá figurinha? com a balança querendo pesar figurinha. Com a figurinha, Casa né? da Dourada. A dourada é mais pesada? Não, é porque aí o pacote... Ela Engorda. tem, como ela deve ter, ela tem uma espessura diferenciada, pouco mais ele dá uma grossinho. grama diferente. Olha só. Aí o cara leva uma balança de precisão ali Isso. pra... Me Pesar incomodei, isso, não, isso foi eu- loucura, Ah, né? mas Foi daí Eu uma não loucura isso. deixava. Não, Ah, aí não. não Nunca dá, deixei. aí não dá. Eu tive Aí em vira- até, Sim, não, assim, se- alguns Kinder Ovo é contratempos, perdoável, né? com os pais. Não tem tanto, né? Porque, tipo, foi um comércio bem legal, a questão de figurinha dourada, né? E a Vou graça vender é a sorte, pô. 5.000, 500. E eu nunca deixei pesar, nunca deixei olhar pacotinho, porque eu sempre expliquei para os meus clientes. A graça Direito tá na que o teu sorte. filho tem, o Bem outro isso. filho Claro. também tem. Se fosse assim, como eu explicava para elas, Tu pesava? eu tirava. Claro. Eu tu tirava e pesava. fazia um comércio legal, eu nunca aceitei. Porque eu acho que o nostálgico é aquela criança berrando na minha frente que pegou o Neymar, ou... Como é que é aquele cara muito engraçado que é o nome dele? O... Vampeta? Não. Eita, tá tempo sem Ai, não figurinha. consigo lembrar o nome dele, que é bem famoso, um moreno. Que, olha, Mbappé? O Imapê? Esse aí. Mbappé. Gente, incrível como os menininhos gostavam. Gostavam tá? dele. Incrível. Então, assim, Do Murrinha? eu acho que isso é nostálgico, é isso aí. A gente pegar Claro, a figurinha e ver a criança berrando dentro da loja. Senão vai virar Mas uma veruca salt. É. Sabe a veruca Uma salt? que o dúvida, pai mandou realmente abrir chocolate, vendia, né? não? O quê? pessoal anunciava, mas por aqueles valores Vendia. não... E a gente teve que tirar alguns clientes, porque assim, a gente tirou alguns clientes lá de cima, porque às vezes os pais sabiam que estavam ali comigo, mas estava lá em cima, eu estava sempre circulando. E tinha os trambiqueiros que às vezes pegava ali 50, 100 pila da criança e os pais não estavam ali. Então a gente, lá no México, é uma coisa bem bacana, porque os seguranças ficam cuidando e põem pra fora. Eu tenho Porque não um pode monte, ter eu acho, comércio lá em essas cima. douradinhas Sim, ali, tem. né? Sério? E ficavam uns tiozinhos Não lá. cola, só né? pra Ficava, deixar. a gente tirou Não tem alguns onde lá, colar? só convidava a se Aí eu retirar. pensava, e tu vê, adulto, cara, os caras assim Adulto. tiravam o dia do passavam a viver de vender figurinha lá. Enganar cara. a criança, Impressionante, porra, é. aí, Doideira, pelo amor né? de Deus. Né? Não, tirou. E uns que roubavam também, tá, gente? Incrível, tá? Eu- Pegava ali porque pega pra ver e ó. Incrível. Sacanagem. Vamos ver se esse eu não vou deixar acontecer, não. Não, tem na que próxima. fiscalizar. É. Outra coleção legal que teve assim, de esporte foi as moedas das Olimpíadas, né? Ai, Isso eu tenho também foi bem Moeda. divertido. Isso também sempre aparece o pessoal da numismática nos encontros. Inclusive tem álbuns, O álbum. né? Com todas as moedas e tal. Essas moedas eram Explicando ali com... cada esporte, né? Isso foi bem explica os legal. detalhes, elas vêm 4, 5. Álbum mesmo. Álbum como se fosse álbum de figurinha, álbum de moedas. Uhum. Legal. Umas com imã embaixo, tem umas que você abre assim, né? E elas vêm com imã embaixo pra moeda ficar fixa. Que bacana. De quadros também, eu vi de alguns quadros que eles eram em imã. Num acrílico e ela fica grudadinha assim. Bacana. Quem era Muito forte bacana. nisso na época? Dinho. Dinho. O Dinho tinha isso. Ah, essas bancas de revista, como tu tem, devia pegar muito essas moedas, né? Eu sou um Sim. que eu nunca olhei pro fundo da moeda, né? Vai pagar. Eu comecei a olhar depois das Até hoje Olimpíadas. aparece, eu tenho lá um fotinho. Que legal. Até hoje aparece, eu vou separando. Mas eu nunca comercializei ela, sabe? Umas poucas que eu consegui, eu tenho guardadas ainda. Aí- Porque também não foi tão fácil. O pessoal achou que foi fácil, mas foi difícil algumas. Tinha umas ali muito sim. difíceis. Tem algumas que valem uma grana, gente. Vale. Tem umas que valem uma grana. Tem alguma lá. Aí tu falou também de cartão telefônico. Tudo que
que era coisa de usar no dia a dia, né? E que, de repente, tinha esse apelo para colecionar. Cartão telefônico tem muita gente que coleciona. Tem, né? Inclusive, eu tenho o açougueiro do México lá, coleciona. Olha só. Aí ele falou, ai, Dani, eu quero me livrar. Eu falei, amigo, a coleção dele é gigantesca. Gigantesca. Eu falei, vamos postar aí. E estamos aí atrás para ver se algum colecionador quer que ele mas engraçado, o cartão telefônico é um negócio que tem bastante gente que coleciona, tem muita variedade, mas o apelo financeiro do lado colecionável do cartão não rola. Selo de correio também, o selo é legal, tem muita coisa, tem gente que comercializa e tal, né? Moedas, cédulas. Mas tem muita cédula barata também, né? Tu vê lá, eu vi esses dias umas do Barão do Rio Branco, cara, eu usava quando era criança, aquelas notas de 5, nem lembro, cruzeiro, era cruzeiro ainda, não era nem cruzeiro real. Eu lembro pela carinha, assim, que era difícil pegar uma nota daquelas e eu fui ver, era tipo R$5. Eu falei, é baratinho, deu até vontade de... Não, tem... Não, mas é legal, né? Desde de coisa que vale R$1 até coisa que vale 1.000, né? Imagino. Como todo colecionável, né? Em 1.000, esse aqui vocês podiam oferecer lá pro Chico da FG, né? Pra botar um quadrinho desse de Ayrton Senna lá no Senatal. Lá no Senatal. Se ele me deixasse entrar lá só pra bater umas fotos, eu tava feliz. Podemos arranjar isso aí. Isso aí a gente passa tirar a foto daquela Lotus lá. A Lotus é envidraçada, não dá pra chegar perto. É bem dessa amarelinha ali. Da amarelinha, né? Foi a primeira. Do Camel, né? Eu vi gente falando, McLaren no Senna. Pô, não, essa ali é Lotus Camel, né? Aqui também é Lotus, mas daí era John Player Special, né? Vocês viram o detalhe, né? Eu nem coloco a mão. Sim. Não. Só mostra assim, Essa minha coleção aqui... Não vou dizer que ela é rara, mas ela é uma coleção difícil de ver ela completa, né? Isso aqui era uma marca chamada Kyosho, uma marca japonesa. Existe há alguns anos, existe até hoje. Admiram pra caramba, ela era muito forte em radiocontrole, essa marca. E aí ela lançou uns anos atrás essa coleção do Ayrton Senna. Aqui, na verdade, até tem alguns modelos a mais. A coleção era formada por 9 modelos, que são os que tem o capacete, né? Que tem o piloto dentro. E aí ela veio realmente com a licença do Senna, na caixinha vinha a assinatura. E os outros modelos, basicamente, aqui, os que não tem, se você vê, é o mesmo modelo do que tem o piloto dentro. Só que daí lá, na coleção normal da Kyosho, ela era vendida só como McLaren. Ela não fazia alusão ao Ayrton Senna. Né? Então, eu acabei botando... acho que são 2 modelos aqui que não tem o piloto. E tem o Williams também, que eu botei para completar o quadro, né? E essa Williams aqui é uma outra marca chamada Aoshima, que também é uma marca japonesa. E esse daqui é a Williams do último ano dele, né? É do GP de San Marino ainda. E tem muita gente que não gosta desse carro, mas, enfim, né? Faz parte. Que nem olhando, quem não acompanhou na época nem sabe que ele pilotou um carro nessas cores, né? Porque foi pouco tempo, né? Foi pouco tempo. Eu acho que o que mais tem de história é a Lotus, né? O preto e a McLaren mesmo. Na verdade, ele foi campeão com a McLaren, né? Foi 88, 90 e 91, né? Que é 91, 90 e 88. Tá aqui. Foram os 3 carros que ele foi campeão. Mas tanto a preta quanto a amarela também são carros muito lembrados, assim, né? Sim. Muita nostalgia. Mas, parando para lembrar, eu acho que, assim, desse tempo todo que eu trabalho com isso, em banca de revista, a coleção mais vendida foi quando foi a das Ferraris. Das Ferraris. Teve a de Fórmula 1 também, tá? né? Nossa, eu me lembro, assim, o seu Fernando... Eu tinha que mandar mensagem para ele. Chegou, ele já estava lá na porta para pegar. Foi, olha, mas assim, lembrando, foi muita gente mesmo, tá? Até, inclusive, todos esses colecionadores lá de trás são colecionadores que frequentam a livraria e frequentam os eventos. É verdade. Legal. Meus clientes, desse tempo todo que eu faço isso, todos, onde eu vou, eles estão. Que bacana. E hoje, alguns até são mais colecionadores do que antes, que nem conheciam isso. Que legal. Então, essa fidelização, assim, de amizade trouxe gente para o colecionismo. Agora, o interessante voltando para o Ayrton Senna, é que quem acompanhava e quem curtia na época, eu acho que todo mundo lembra o que estava fazendo naquele dia de 1º de maio de 94, né? Acho que foi um dia que ficou na memória de todo mundo que gostava, pelo menos um pouco ali de automobilismo e curtia o Senna.
Então, essa aqui, acho para que mim, é uma difícil. coleção bem especial. Muita gente já tentou comprar de mim e tal, mas O não... que valeria hoje, digamos, se fosse colocar à venda? Assim, ela não... Deixando de lado o sentimental, que é Sim. difícil, que colecionismo Sim. é mais Não, mas sentimental que outra coisa. assim, temos, né, curto e grosso de valores, de um valor da Se eu coleção for procurar na completa. internet, assim, Cara, você vai comprar entre 3 e 5 mil. Não é nada absurdo, entendeu? É mais Muito realmente fã. pela questão nostálgica e da parte emotiva. E ela é um pouco difícil de achar, né? Como eu te disse, completa, né? Que são pelo menos 9 modelos aqui. Que acaba tendo 12. Mas tem uma outra marca chamada Mini GT, que é uma marca que está muito em evidência no mundo do colecionismo 64 hoje em dia. Que ela conseguiu a licença do Ayrton Senna. E eles vão fazer desde o kart, tá? Eles já que mostraram alguns legal. protótipos, desde o kart, com o Senna sentado no kart. Vai passar pela Toleman, que a Toleman foi a primeira equipe de Fórmula 1, né? Que essa coleção aqui não contemplou. Então, vai ter a Toleman, vai ter o Honda NSX, que foi um carro esportivo da Honda, que a Honda pediu para o Senna ajudar no desenvolvimento e na criação do carro. Foi o do vídeo clássico dele lá do Tecnologia, que ele abre e tira o sarro do motor. Não sei se foi esse. Não lembro desse comercial, mas acho que não é esse carro, não. Tá. É um carro esportivo japonês da Honda e tal, né? Era fã dos japoneses. Sempre foi muito fã. Ele tinha uma ligação muito forte com a Honda, né? Porque o motor era a Honda, o motor da McLaren. Então, vai ter todos os carros, assim. Então, essa coleção do Ayrton Senna que está vindo, né, ainda está um pouco empacada por questão do Instituto Senna, que ainda está faltando liberar e aprovar os moldes e tal. Até aquele Tempra do GP de Interlagos, onde no final da corrida ele ganhou. Acho que foi a primeira vez que ele ganhou em Interlagos, que ele sentou no vidro e ficou para fora e deram uma volta na pista. Até esse Tempra, essa marca vai fazer. Que legal. Então, que era o safety car, né? Então, assim, é uma coleção muito legal do Ayrton Senna que está vindo e vai vir com... Assim, vai contar a história completa dele. Se essa marca aqui estiver esperta, já faz o tempo Já também, faz, né? Carro nacional. Já faz o aproveita, tempo, né? Não, e isso é interessante quando essas outras empresas começam a investir nisso. Porque é aquela coisa que a gente... Todo domingo é Ayrton Senna, né? Sim. Ayrton A Senna própria, no a própria Brasil, Lego, então- né? Agora conseguiu também, já fez um modelo... Foi a primeira vez. Tem bastante amigo meu que comprou uma McLaren. Saiu a primeira, foi a Grandinha. primeira. Isso. Sim. Eu comprei ela também. Eu só não montei ainda porque eu não tenho lugar para botar ela. Mas tá lá, a caixinha tá lá, comprei ela. Ele ganha de mim. De montar, eu lembro também da época da Revel, cara, para montar Revel. os aviãozinhos. Revel os existe até porta-aviões. hoje. Existe Sim. até hoje. Sim, tem muitos kits. Um belo de um passatempo. Plastimodelismo. Colar os dedos, tudo. Plastimodelismo é um hobby fortíssimo, assim. Nós temos ali muitos que colecionam os aviões de guerra, né? Sim. Então, assim... Aí tu pintava depois, tinha os kits para pintar, era muito difícil. E nós temos uma parte muito bacana aí também, que a gente tem os nossos customizadores, né? Às vezes o cliente quer, um Opala. Mas, meu pai tinha Opala prata. Porque quando é feito em alta escala, assim, em quantidade, o que acontece? O Fusca só vem esse azul. Isso. E às vezes o pai teve amarelo, branco. Então, a gente tem os nossos... No nosso grupo tem vários customizadores, né? Que daí fazem Então, esse tipo de trabalho. Não era esse azul, era o azul calcinha. Isso. Que chamava. Ou era Isso. Bordeaux, aí pega as fotos, usa como referência, e aí eles repintam, né? E desmonta totalmente, É um tira a trabalho. tinta, tira a mas tinta. É lindo e aí demais de ver, repinta, né? sim. Nós temos Tem o Newton aqui de Itajaí, Sim, que eles cara fazem fenomenal. tudo. Eles fazem até eles transformam ele... não existe aquela miniatura, mas eles fazem uma da Kinder Ovo. Eles mesmos fazem, sabe? Então, esse mundo é impecável, assim. Que Vocês não têm legal. noção. Pegar aquele detalhe ali da rodinha e depois montar de novo. Então, tem tudo isso. Não, imagina, nesse tamanho você desmontar, tirar espelhinho, tirar o farolzinho, E tudo eles desmontar fazem. e depois botar tudo de volta. Cara, eu Já tinha não tenho esse amassado. dom nem essa paciência. Eu tinha amassado, porque eu não ia conseguir também. Não dá. Gente, teríamos muito mais assunto para tocar adiante aí, mas infelizmente o tempo é curto. Quem sabe Uma façamos segunda aí uma edição. próxima com outros modelos aqui para trazer e tem falarmos a respeito. Só marcar. Considerações finais, por favor. Bom, então... Deixe seus... antes de mais nada, todos os contatos de vocês, as datas estão no descritivo, a gente vai deixar. legal. Né? Obrigada. E vamos largando também os cortes aí antes da data. Atiçar a turma a marcar Isso presença aí. nos eventos, né?
Temos a agradecer, né, Lupa? É isso aí. Porque, como eu falei, sozinho eu não viria. Porque tudo que eu faço nesse mundo dos colecionáveis, eu faço com o meu sócio, né? Parceiro aí, de longa data. E vamos que vamos. É isso aí. Agradecer mais uma vez o convite. Espero que a gente tenha conseguido mostrar um pouquinho desse mundo do colecionismo. Convidar todo mundo a conhecer o nosso evento, quem nunca foi, né? Conhecer os eventos. No nosso Instagram do Clube Catarinense de Colecionismo, a gente tem a agenda com todas as cidades que a gente faz os eventos, né? Com as datas e tal. Anuais, então, né? Sempre a gente geralmente faz por semestre. Legal. Agora, essa semana que vem, a gente já deve soltar o calendário do segundo semestre. E ainda assim, sempre tem algum novo evento que vai aparecendo, alguém que chama a gente, vamos fazer também. Então, acontece que tem várias alterações durante o ano aí, novas datas adicionadas. Então, o nosso grupo hoje é um dos maiores e mais importantes grupos de colecionismo do Brasil. Nós ganhamos o prêmio de Hall da Fama do Salão da iCast 4, que foi há 2 anos atrás, que é o maior evento de colecionismo do Brasil, que acontece em São Paulo, né? E eu acho que é um dos grupos que mais faz eventos de colecionismo no Brasil também. Assim, eu, na verdade, não conheço nenhum outro que tenha uma agenda tão grande igual a do Clube Catarinense, né? Então, aqui em Balneário, a gente faz abril, agosto e novembro. Blumenau mensalmente, Joinville, Brusque, Chapecó, Indaial... enfim, onde a gente consegue uma porta, alguém que convide a gente abraça e leva o colecionismo para o público da região. Que massa. E tu, Pretinho, de repente vai levar teus Kinder Ovo, teus Tazos lá para fazer já tá todo mundo esperamos vocês, né, em agosto. Com certeza. Se precisarem de alguma coisa, também estou sempre na livraria, aberta a atender vocês, e foi um prazer imenso. Imagina. Imenso mesmo. Gente que agradece aí, né? Certeza. Sem dúvida aí. Eu sei que não é tão simples um horáriozinho na agenda, é uma manhã que acaba perdendo ou ganhando, mas... mas vale a pena a gente mostrar aquilo que a gente ama para o nosso cliente, é bem né? isso. Perfeito. E vamos para um próximo encontro em agosto memorável. Com certeza. Esperamos todos lá. Por favor. Antes de ir embora, já deixou o like? Se não deixou, deixa aí, não custa nada, é de graça, vai te fazer bem. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Como eu falei, todos os contatos, as referências de Instagram, telefone para contato. Você que tem curiosidade, que quer comprar, que quer trocar, estão no descritivo. Acione os dois aqui, o Lupa e a Dani. E fique por aí, porque logo, logo teremos mais entrevistas. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu, tchau, Valeu, tchau. pessoal.